Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha a minha cara de doida, mas eu prometo que no fim do vídeo eu vou estar melhor. Gente, olha quem tá aqui comigo. Oi, tudo bem, gente? Hoje eu vim falar do meu testemunho, aquele vídeo tão pedido por vocês, do meu testemunho da minha gravidez do Marcos Henrique. E hoje eu vim fazer essa maquiagem contando pra vocês um pouco da minha história, tá bom? Então, quer falar alguma coisa? Não. Acompanhe o vídeo. Gente, como vocês viram na descrição do vídeo, eu já vou fazer essa maquiagem contando um pouco do meu testemunho da minha gravidez do Marcos Henrique. E eu já tô com a sobrancelha feita, não parece, mas eu tô. Vamos lá, gente. A minha história, assim, né, teve antes do testemunho da minha gravidez, eu casei em fevereiro. Na verdade, eu me ajuntei em fevereiro. A gente não era cristão ainda. E eu comecei a morar junto com meu esposo em fevereiro de 2011. 11 de 2011. A gente começou a morar junto em fevereiro de 2011. E quando foi... E aí começou a partir daí, na verdade, né? Em fevereiro de 2000... Eu tenho que fazer maquiagem, né? Fazendo a maquiagem. Aí em fevereiro de 2011 a gente começou a morar junto. E aí começou a nossa história, porque assim, eu queria muito engravidar. E ali a gente ficava tentando todo mês, não dava certo. Todo mês não foi dessa vez. E aí a gente começou, lembrando que a gente morava junto, a gente não era casado. E a gente começou assim, a gente também não era cristão, a gente começou a culpar um ao outro. Eu falava que a culpa era do meu esposo falava que a culpa era minha. E a gente ficou ali por um bom tempo naquela tentativa de engravidar. Aí eu fui no médico e descobri que tava com inflamação no útero. E aí eu fiz aquele tratamento e tal, que eles passaram. Tratamento assim, né? Tomei remédio pra poder tirar essa inflamação no útero. Aí a gente sempre tentando e nada. Aí em setembro de 2011, a gente casou no papel. A gente casou no civil, bonitinho. Dia 29 de setembro a gente casou no civil. Dia 30, se eu não estiver enganada, dia 30 de setembro a gente casou no religioso. E tudo bem, a gente casou, tranquilo. E aí passou 3 meses. Setembro. A gente casou em setembro. Fiz setembro, outubro, novembro, dezembro. Em janeiro eu já tava com 1 mês de grávida. Então, assim, eu acredito que tudo tem um propósito, né? Deus não permitiu que eu engravidasse antes de estar realmente casada com meu esposo. Tá, mas vamos voltar à história. Aí, quando foi em janeiro, antes de eu saber que eu estava grávida, eu estava limpando a casa. E como uma boa mulher de casa, a gente limpa a casa com o som no último volume, né? Que você me entende. Eu tava limpando a casa ouvindo música, e eu tava ouvindo música evangélica. Porque assim, eu não era frequentante de uma igreja, não era cristã, vamos dizer assim, não tinha aceitado a Jesus ainda. Mas eu conhecia Jesus, eu já tinha ouvido falar de Jesus. E então eu ouvia muitos louvores, eu sempre gostei de ouvir louvores, então eu ouvia. E aí eu tava ouvindo Cassiane. Eu tava ouvindo o louvor da Cassiane. Mas sabe quando você tá limpando a casa, você não tá prestando atenção na letra do louvor? E aí eu não tava prestando atenção na letra do louvor e limpando a casa, e eu não fiz nada ainda. Limpando a casa, e quando de repente eu paro e sento no sofá. E aí quando eu paro e sento no sofá, eu comecei a ouvir a letra do louvor.
E quando eu ouvi o louvor, falava assim, né? Vou deixar um pedacinho pra vocês. Né? Falava assim: hoje Deus faz um milagre, vai nascer teu Samuel, tua bênção está chegando, Deus responde, Ele é fiel. E naquele momento eu sentei, gente, foi sério, eu sentei no sofá e prestei atenção na letra do louvor e tava nessa parte. Eu falei assim, eu tô grávida, sério, que nem uma louca. Eu falei, eu tô grávida. E aí, o meu esposo chegou do serviço, e aí eu falei pra ele, amor, eu tô grávida. Ele olhou assim, né, tipo, eu trabalhar, a mulher chega, a mulher tá grávida. Aí eu falei assim, amor, eu tô grávida. Aí ele falou assim, mas você fez exame, alguma coisa? Eu falei, não fiz exame. Deus me falou através do louvor. Louca. Deus me falou através do louvor. E aí a gente ficou por isso, né? Eu não fui, tipo assim, fazer exame diretamente. Eu falei que eu tava grávida e ficou por isso mesmo. Aí, quando a minha cunhada, a mãe dela foi fazer um culto lá na casa dela. Eu tô olhando pros espelhos, gente. Por isso eu tô olhando pra vocês. Tem um espelho aqui, tem um espelho lá atrás, sempre eu falo. Aí a minha cunhada foi fazer um culto na casa dela. E quando a minha cunhada foi fazer esse culto, a mãe dela abriu a passagem. E ela abriu em 1 Samuel. Quem não sabe, em 1 Samuel vai falar que Ana queria tanto milagre, Ana queria um filho e Penina afrontava porque ela não podia ter filho e Ana ia no templo orar, tudo aquilo. Aí eu falei, eu tô grávida, tudo tá falando que eu tô grávida. Porque assim, gente, eu não era frequentante, não era cristã, mas eu sempre, desde pequena, o meu avô me levava pra igreja, a gente ia com a minha mãe pra igreja. E a minha tia também, minha tia Neide, sempre me levava pra igreja quando eu era pequena. Eu sempre ficava lá na casa dela e ela sempre me levava pra igreja. E teve uma certa vez, só pra vocês saberem o quanto que eu acreditava em milagre, assim. E quando eu era pequena, a minha mãe, ela tava sem gás em casa. Minha mãe e meu pai tava sem gás e a gente não tinha dinheiro no momento pra comprar um gás. Aí a minha mãe, ela foi pra igreja. E eu acredito que a minha mãe deve ter entregado aos pés do altar essa situação, que a gente estava sem gás, era quatro filhos, né? São 4 irmãos comigo. E aí quando a gente voltou da igreja, gente, o caminho escuro, a gente voltou à noite. E ela achou o dinheiro certinho do valor do gás. Então, assim, falei, é Deus. E também o meu irmão ele tinha um problema no ouvido. Meu irmão tinha um problema muito sério no ouvido. E eu lembro que ele foi curado dentro da igreja, que o pastor fez uma oração e ele foi curado. Então, assim, desde pequena, desde da minha infância, eu sempre acreditei que Deus podia fazer milagre. Eu sempre acreditei nisso. Então, quando eu ouvi aquele louvor e eu falei, eu tô grávida, sabe? Vocês podem perceber que eu sou meio louca. Se você me acompanha, se assistiu o vídeo da Sofia, eu profetizo, gente. Eu não ligo pra essas coisas, não ligo pro que os outros pensam, não. Eu profetizo na minha vida e creio que Deus é poderoso pra fazer conforme a vontade dele, né? Então, eu profetizei. Então, quando eu ouvi o louvor, eu falei, eu tô grávida. E aí eu decidi ir no posto, né? Fui no BS e tal, fiz o exame, pronto, positivo. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. E ali foi aquela felicidade, porque era o desejo do meu coração engravidar. Eu sempre quis engravidar, era o nosso desejo ali, meu e do meu esposo. Eram os primeiros netos dos pais dele. Minha mãe já tinha 3, se eu não me engano, 4. Minha mãe já tinha 4 netos. Gente, eu não sei, porque são 11 netos dos meus pais no total. Vocês não são, é muita gente. Eu vou ver se eu coloco a fotinha de cada um aqui, ó, pra vocês verem. Então, são... não sei se são 11. Depois eu faço as contas, vai estar aqui a quantidade.
Mas ali foi aquela felicidade, porque eu consegui engravidar. E aí passou e tal, e a minha gestação foi bem tranquila. Eu sentia muito enjoo até os 8 meses, eu tava passando muito mal, muito mal. E a minha gravidez, assim, não foi tão fácil, porque eu tive que passar por muitas coisas, assim, muitas coisas na minha vida durante essa gravidez. Tive que enfrentar muitas batalhas, assim. E aí eu vou passar só pra poder limpar, que eu tô sem o lencinho aqui. Ouço jamais, né? Que burra, dá zero pra mim. Mas depois eu vou passar a base, vai sair. Então, assim, na minha gravidez, eu tive que enfrentar muita coisa porque a gente não era cristão. Muitas vezes você pode estar assistindo o meu vídeo e você não ser evangélica e você não entender. Mas, assim, quando nós estamos em Cristo, é mais fácil passar pelas situações, sabe? E naquele momento a gente não era. Então, meu esposo era do mundo e aí eu ficava muitas das vezes sozinha. Então, foi uma gravidez difícil, assim, nesse termo. Mas e aí foi passando. Aí eu fui fazer ultrassom. E nessa gravidez eu tava assim, é menina, eu quero que seja menina, vocês veem desde sempre. Eu falava que eu queria uma menina. E aí quando eu fui fazer o ultrassom, eu descobri que era menino. E quando eu descobri que era menino, eu chorei muito, porque eu senti muito medo. O meu choro, as minhas lágrimas foi nesse sentido. Eu senti muito medo de rejeitar, sabe? Porque assim, era o meu primeiro filho, ia ser a minha primeira experiência. Então quando eu soube que era menino, eu chorei muito, assim. Eu fiz ultrassom, voltei normal, pela cara de nada, né, da clínica. E cheguei em casa, eu desabei, porque eu falei, meu, que medo de rejeitar, sabe? Então eu fiquei com muito medo, assim, nesse sentido. Mas aí foi passando, sabe? Acho que Deus foi trabalhando no meu coração e mostrando que era o momento dele. E era o momento do Marcos Henrique vir, era o momento de um aprendizado a ser mãe de menino, que depois Deus ia preparar para ser mãe de menino. Então ali naquele momento eu chorei, mas aí passou, sabe? Deus foi me consolando, assim. E aí eu comecei a amar a ideia que ia ser um menino. Comecei a amar mesmo, assim. Aí eu comecei a babar as roupinhas, sabe? Porque, aquelas coisinhas tudo azul, e eu era assim, eu queria tudo azul com branco. O menino não vestia amarelo não, gente, né? Eu era assim, eu acho que eu sou assim. Não, hoje ele veste azul, amarelo, rosa, aquele cor que ele quiser de camiseta, ele veste. Mas quando ele era bebê, o quartinho, eu fiz azul com branco, assim, aquelas coisas do berço, né? Azul com branco. E as roupinhas dele, eu amava vestir ele todo de azulzinho. Então eu comecei a amar essa ideia de ser mãe de menino. Comecei a curtir, comecei a ter as coisinhas de menino, então comecei a amar. Aí o Marcos Henrique nasceu. Eu vou mostrar pra vocês, acho que eu tenho foto do quartinho, vou pôr aqui. O Marcos Henrique nasceu e eu acredito assim, foi uma das melhores e uma das, que palavra eu posso usar? Melhores e piores experiências, eu acredito que seja essa palavra. Porque assim, meu esposo ele trabalhava à noite. Minha mãe ficou 20 dias comigo, eu esqueci de passar o Prime, esqueci de passar o Prime. Minha mãe ficou 20 dias comigo. Quando eu ganhei, eu tive cesariana, não tava sentindo nada. O médico falou que era o momento de ganhar, tá bom, vamos ganhar, né, gente? Então eu tive cesariana e aí minha mãe ficou 20 dias comigo e ela sabe como que foi as experiências. Eu tenho foto dele, tipo, 1h da manhã, 2h da manhã, ele acordado. E ele foi uma criança difícil, gente.
Acho que assim, Deus falou, ó, vou te dar uma experiência que você nunca mais vai esquecer, sendo mãe de menino. E ali ele chorava muito, 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 muito. Foi uma experiência frustrante pra primeira viagem, assim. Aí minha mãe ficou aqueles 20 dias comigo e era nem eu nem ela dormia. Como eu falei, meu esposo trabalhava à noite, então era ela ali comigo. Gente, que difícil. Que difícil, porque assim, ele não dormia, ele não sentia o peito na boca, ele não pegava, não queria chupeta, ele pegou uma chupeta. Aí eu tive a infelicidade de perder essa chupeta. E aí ele não pegou nunca mais nenhuma outra chupeta, nem igual. Eu falei, meu Deus. Aí aquele menino chorava, 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 chorava. E a minha mãe ali me ajudando, minha mãe dando maior força. Aí a minha mãe foi embora, porque ela ficou uns 20 dias comigo, ela tinha que voltar pra casa dela, cuidar do marido dela, né? Aí eu fiquei sozinha. Quando eu fui dar aquele primeiro banho naquele serzinho tão pequenininho, gente, eu chorei. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Porque assim, é uma novidade, se você sendo mãe de primeira viagem, então assim, é uma experiência nova pra você, uma experiência nova pro seu esposo, uma experiência nova pro bebê que tá chegando. Então assim, foi algo muito difícil pra mim, porque era eu e o bebê ali, depois que a minha mãe foi embora, e aquela criança não dormia. Gente, ela não dormia. Sabe o que não dormia? Eu não dormi mesmo. Ele não dormia à noite, então assim, eu fiquei exausta, depois de uma cesárea. Aí meu esposo trabalhando à noite, eu sozinho com aquela criança. E, gente, foi assim uma experiência muito, muito cansativa. Mas prazerosa, sabe? Porque você conseguiu, sabe? Essa coisa assim de missão cumprida. Porque mesmo sendo mãe de primeira viagem, graças a Deus ele tá vivo com 7 anos. Então, assim, foi uma experiência traumática. Não foi traumática porque eu tive outro filho. Então, foi algo assim novo pra todo mundo, né? Pra mim, então, foi algo super novo. Tô descabelada, gente. Ah, não liga não, gente. Então, foi um momento difícil, assim, nessa parte, né? Depois que nasceu, aquele menino que não ficava, que não dormia. E pra mim foi me cansando, foi me deixando muito cansada mesmo. Aí, quando ele fez 1 ano, eu decidi tirar ele do peito porque eu já não aguentava mais, eu tava assim no meu limite já. Aí eu tirei ele do peito. Aí foi o momento que ele começou a ser aquele bebê tranquilo, onde ele começou a dormir mais à noite, onde ele começou a dormir de madrugada. Então eu comecei a descansar mais. E assim, foi um presente. Vocês viram a forma que começou. Eu não podendo porque eu tava com inflamação. Mas é Deus quem decide as coisas. Você pode falar, os médicos falaram que eu não vou poder ter filho, sabe? Você pode falar, os médicos falaram que eu não vou conseguir, mas quem dá a última palavra é Deus sempre. Quem dá a última palavra é Deus sempre. Então assim, eu tava com inflamação no útero, eu achava que eu não podia. Mas Deus mostrou pra mim que eu podia sim, e Ele me deu um príncipe, que é o nosso primogênito, hoje ele tem 7 anos. E assim, é um presente que Deus mandou para as nossas vidas. É aquele menininho chato, mas também todo cuidadoso, todo homenzinho, né? E é uma bênção que Deus mandou, ele louva. Aprender a ler para pregar, então assim, é um menino que se esforça. E foi o nosso presente, então é tudo no momento de Deus. Eu queria no meu momento, sabe? Eu me ajuntei com o Lucas e achava que, agora eu vou engravidar. Não.
Mas assim, é no tempo de Deus que as coisas acontecem. A gente muitas vezes nos frustramos por causa disso, porque a gente quer as coisas no nosso tempo, sabe? Aquela coisa assim, vai acontecer, e a gente coloca toda aquela expectativa que vai acontecer, sabendo que nada tá no nosso controle, né? As coisas estão todas no controle de Deus. E aí, gente, eu consegui, eu engravidei, consegui o meu Samuel, eu falo assim, que é o meu milagre, é o meu Samuel. Não se chama Samuel, se chama Marcos Henrique, porque Marcos é do vô dele. E Henrique é o que a gente escolheu. A gente ia colocar Carlos Henrique, mas a gente quis fazer uma homenagem ao vô Edson Balbino. Edson Marcos Balbino. Aí a gente colocou o nome dele de Marcos Henrique Balbino. E foi o nosso presente. Então foi assim o nosso milagre. Então se alguém está dizendo para você que você não consegue, que você não vai alcançar, isso é mentira, sabe? Porque assim você consegue sim, você alcança sim, porque Deus é poderoso para fazer. A não ser que Ele não queira fazer, aí é outra coisa. Mas se Ele quiser, é igual o milagre de Ana mesmo, Deus uniu o útil ao agradável, porque Ana queria um milagre, um filho, e Deus queria um profeta. Então Ele decidiu unir o útil ao agradável. Deu o filho para Ana e Ele teve um profeta para ele. Então, sim, é dessa forma que Deus faz, é no tempo dele. Então, se você está passando por alguma situação que acha que não tem mais jeito, sabe? Que acha que não pode acontecer, até mesmo uma gravidez, até mesmo uma mudança, porque como eu falei pra vocês, o meu esposo ele não era evangélico quando eu ganhei o Marcos, então assim, eu tive muita ausência dele na minha gravidez, mas da Sofia a gente já era cristão, então assim, eu tive muita presença dele na minha gravidez, então ele me ajudou muito. Então assim, Deus pode fazer mudança. Deus pode mudar a situação, Deus pode mudar a história, Deus pode mudar o cativeiro, Deus pode abrir amado, Deus pode fechar amado, Deus pode todas as coisas. Então assim, foi um milagre grande que eu levo assim pra minha vida, foi essa minha gestação. Porque assim, foi no tempo de Deus, não foi no meu tempo. Porque se eu quisesse, se as coisas acontecessem no meu tempo, talvez não tinha dado tão certo quanto deu no tempo de Deus. Talvez não, né? Essa é a certeza. Porque as coisas no tempo de Deus é melhor. É uma experiência melhor de se aprender. Então assim, eu aprendi muito. Foi difícil? Foi muito difícil por ser o primeiro filho, por ser minha primeira vez mãe. Então assim, foi muito difícil. Mas ao todo tempo eu tive o apoio da minha família, assim, minha mãe, minha sogra, sempre estava ali me apoiando. E o Marcos Henrique só dormia no colo da avó dele. Aí minha mãe foi embora, aí a gente corria pra casa da minha sogra. Gente, a minha sogra enrolava ele, eu não sei o que ela fazia, o menino dormia a noite toda. Entregava pra mãe, acabou a criança acordava e ficava naquele escândalo chorando. Se ficar só acordado, gente, era lindo. Mas não, a criança acordava e ficava chorando. Mas tudo passa. Foi um momento difícil que passou, porque assim, quem falar que não é difícil, pelo amor de Deus, eu achei muito difícil. Mas passou. Deus deu vitória pra gente, eu consegui tirar ele do peito. Foi difícil também, porque a pessoa não queria pegar nada, não queria mamar mais outra coisa. Mas a gente conseguiu. E esse foi o testemunho do Marcos Henrique, gente, que vocês tanto queriam. Foi o meu milagre que Deus me deu, meu Marcos Henrique, que eu falo que é o meu milagre de Ana, Samuel. E agora vamos terminar a maquiagem, que não tá tudo isso, mas é o que tem pra hoje. E não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, não se esqueça de dar like, compartilha com suas amigas, fortalecer a fé de alguém, porque eu preciso de vocês. Eu vou contando aos poucos, qualquer dia eu vou contar um pouco do meu casamento, como que foi.
E é isso. Agora eu vou passar um lápis pra gente finalizar essa maquiagem que tá toda estranha. Deixa aqui finalizar. Gente, tá muito ruim essa maquiagem, tá toda borrada. É porque eu não fiquei olhando no espelho, sabe? Eu fiquei olhando pra vocês. Olha aqui como tá. Acho que acumulou coisa aqui, ó. Acumulou base, sei lá. Toda coisadinha. Aí isso tá bom. Agora eu não vou colocar rímel, gente. Vou deixar assim mesmo, o meu natural. Vou passar um blush. Estou vendo minha cara de empolgada? Ai, hoje falei, vou gravar vídeo, gente. O meu povo. Mas hoje eu não tava assim, muito, né? Disposta. Eu falei, não, mas eu preciso gravar vídeo, porque a gente conversa, a gente vai distraindo. Passar um batom, passar esse aqui. Vou colocar, gente, porque agora eu tô com a câmera, eu tava com o celular. Vocês viram que a imagem tá diferente? Que meu celular descarregou, sempre. Aí eu tô usando a câmera. Passar um cartão. Só pra vocês saberem, eu não vou pra lugar nenhum, gente. Tô maquiando só pra vocês, né? Só tô maquiando pra contar um pouco da história. Porque assim, né? Fica do aparelho, gente. É difícil viver com aparelho. Eu vou fazer uma resenha pra vocês. Como que é ter aparelho. Horrível. Mas a gente vai. Então, acho que a maquiagem é essa, né? Esqueci de passar alguma coisa. Passei contorno, passei blush, passei batom. Acho que não. Não vou colocar rímel. Então, gente, a maquiagem é essa. Espero que você tenha gostado um pouco da minha história, da minha primeira gravidez. E eu vou deixar aqui em cima no cards a testemunha também da minha gravidez da Sofia. Se você não assistiu, vai lá, assiste. E é isso, gente. Um grande beijo da Lu. Até a próxima.